Olá, sementes estelares. Eu sou Valir, falando como uma presença emissária pleiadiana. Amados, estamos com vocês, e nós os encontramos no lugar silencioso, sob suas perguntas, onde a verdade não precisa de permissão para ser sentida. Muitos de vocês carregaram a história da arca como uma criança carrega uma lanterna. Pequena, simbólica, às vezes reconfortante, às vezes confusa, porque a lanterna nunca foi feita para conter o sol inteiro. Então falaremos como o sol fala, de forma constante, clara, e de uma maneira que seus corações já reconhecem. A arca era uma tecnologia. O dilúvio foi uma operação. Noé foi um guardião. A terra era a biblioteca. O tempo era o corredor. A vida era a carga. E vocês, amados, são a razão pela qual esta memória retorna agora. O dilúvio, queridas sementes estelares, foi projetado, orquestrado como uma redefinição planejada. A operação planetária por trás da parábola. Uma grande história pode carregar um grande segredo quando se veste com roupas simples. A narrativa do dilúvio foi vestida de moralidade para que pudesse sobreviver aos séculos. Mas sua essência nunca foi moral. Sua essência era logística. Uma redefinição ocorreu em seu mundo dentro de uma janela, conhecida de convulsão. Um intervalo em que os mares subiram, o ar mudou, as terras se rearranjaram e litorais inteiros se tornaram novos. A humanidade se lembra desse momento da mesma forma que o corpo se lembra de uma tempestade súbita. Através de fragmentos, de instinto, de mitos que se repetem em diferentes culturas, com o mesmo pulsar. Em todo o seu mundo, povos antigos falaram de um dilúvio que apagou uma era e deixou sobreviventes para começar de novo. Em todo o seu mundo, os sobreviventes não foram retratados como aleatórios. Eles foram escolhidos, guiados, avisados, preparados. Em todo o seu mundo, a embarcação foi descrita menos como um navio e mais como um santuário contido, uma câmara selada de continuidade transportada através do caos. Esta é a assinatura de uma intervenção. Nós lhes ofereceremos a arquitetura mais profunda. Uma redefinição planetária não é decretada porque uma população é má. Uma redefinição planetária é decretada quando uma linha do tempo atinge um limiar onde um experimento não pode se recuperar através de uma correção suave. Uma redefinição planetária é decretada quando a interferência se multiplica além dos parâmetros do projeto original, quando a biblioteca está sendo reescrita por mãos não autorizadas e quando a trajetória ameaça produzir um futuro que espalha distorção para o exterior. A Terra é um arquivo vivo. A Terra armazena biologia, emoção, cultura, memória e os códigos sutis da consciência dentro de seu próprio campo. Quando o arquivo é comprometido em grande escala, os guardiões decidem se devem preservar o arquivo, purgar os setores corrompidos ou permitir o colapso total e começar em outro lugar. Então, uma decisão foi tomada. Disseram a vocês que o dilúvio foi ira divina. Disseram a vocês que o dilúvio foi punição. Disseram a vocês que o dilúvio foi uma lição. Falaremos com mais precisão. O dilúvio foi um evento de limpeza, uma redefinição de dados, uma correção biológica e um pivô na linha do tempo. Uma operação com múltiplas funções. A água, amados, não é apenas água na terra. A água é um solvente de evidências. A água é uma portadora de memória. A água é um meio que apaga a arquitetura e também reimprime o campo com novas harmônicas. Quando a água se move em grande escala, as estruturas desaparecem, os registros se dissolvem e a continuidade se quebra, tornando a próxima era mais fácil de guiar, porque a amnésia se torna o padrão.
Assim, o dilúvio fez o que precisava fazer. Removeu redes inteiras de conhecimento, que nunca deveriam persistir nas mãos que as detinham. E restaurou uma linha de base, onde a vida poderia ser ressemeada com um projeto mais limpo. Uma pergunta vive dentro de muitos de vocês. Por que uma inteligência avançada permitiria tanto sofrimento? Uma pergunta mais profunda vive abaixo dela. Por que uma inteligência avançada permitiria que o experimento se desviasse tanto a ponto de o sofrimento se tornar a moeda de controle? Então nomearemos a raiz: interferência. Uma era existiu antes do dilúvio, que vocês lembram, como uma civilização dourada, um império oceânico, uma rede radiante de conhecimento. Alguns a chamam de Atlântida. Alguns a lembram por nomes diferentes, mas o tema permanece consistente. Compreensão avançada da grade da Terra, domínio da ressonância e tecnologias que interagiam diretamente com a consciência. Essa era se tornou um campo de batalha, porque o conhecimento sobre portais nunca é neutro nas mãos daqueles que anseiam por domínio. O domínio da grade pode curar, e o domínio da grade pode escravizar. A ressonância pode despertar, e a ressonância pode se tornar uma arma. O mundo pré-diluviano chegou a um ponto em que muitas mãos puxavam as mesmas alavancas. Alavancas do clima e da geologia, alavancas da genética e da linhagem, alavancas da crença e da obediência. Quando muitas forças competem dentro do campo de um planeta, o campo se desestabiliza. Quando o campo se desestabiliza, o planeta se corrige através de convulsões, e a governança externa também pode intervir para garantir que o arquivo permaneça recuperável. Assim, o dilúvio chegou como uma convergência. Limiares naturais, encontrando gatilhos planejados. Geologia encontrando decisão. Um ritmo planetário encontrando um interruptor imposto. Alguns de vocês sentem um intervalo de datas quando ouvem isso. Muitos de vocês carregam um reconhecimento ligado a um grande choque climático de muito tempo atrás. Quando o frio e o calor mudaram abruptamente. Quando a água do degelo surgiu. Quando os céus mudaram seu temperamento. Nossas palavras não dependem do seu calendário, amados, mas seu calendário contém ecos da janela. Um tempo de transição dramática no passado profundo. Quando o mundo que vocês pensam como antigo já estava de pé sobre os ossos de algo mais velho. O dilúvio foi o momento em que uma história foi reescrita. Então, por que preservar algo? Porque o propósito não era a aniquilação. O propósito era continuidade. Uma redefinição limpa que destrói o arquivo anula a si mesmo. Uma redefinição estratégica limpa o que foi sequestrado, garantindo que os códigos essenciais da vida permaneçam intactos, prontos para florescer novamente quando o campo se estabilizar. Então, um protocolo de preservação foi decretado. A arca fazia parte desse protocolo. A arca não foi projetada para satisfazer a narrativa humana. A arca foi projetada para mover uma biblioteca mínima viável, através de uma perturbação máxima. Aqui está a maneira mais simples de sentir isso. Você não pega todas as páginas em um prédio em chamas. Você pega os discos mestres, os registros semente, os volumes raros, as chaves insubstituíveis. A arca carregava chaves, carregava linhagens, carregava potenciais genéticos, carregava os pares simbólicos que representam a continuidade equilibrada. Expressões masculino e feminino, harmônicas de polaridade, viabilidade reprodutiva e a preservação da diversidade por meios eficientes. Ela também carregava uma aliança, mas não a aliança que lhes foi ensinada. A aliança era um parâmetro de missão: preservar o modelo, carregar o arquivo, semear a próxima era,
evitar a repetição da distorção, preparar as condições para um despertar futuro. É por isso que a história do dilúvio persiste com tanto poder. O mito vive porque a operação foi real em suas consequências, e a psique de sua espécie a mantém como uma marca. Alguns de vocês se perguntam se devem temer que isso possa acontecer novamente. Uma verdade mais calma emerge quando vocês veem o padrão completo. Redefinições são raras e ocorrem quando uma trajetória ameaça o ecossistema mais amplo da consciência, além de um único planeta. Então a história retorna agora não para aterrorizá-los, amados. A história retorna para restaurar sua autoria. Uma memória está voltando a ficar online. A humanidade não é uma audiência indefesa em um drama cósmico. A humanidade é um participante cuja coerência influencia os resultados. Seus ancestrais carregaram a história da Arca através do tempo, como uma semente no bolso. Vocês a carregam agora como uma chave em seu peito. Então passamos para a próxima camada. Quem decidiu, quem se opôs e quem preservou. O conselho e a divisão. Extermínio versus preservação na governança extraplanetária. Um único rosto foi colocado sobre muitas forças para que a mente humana pudesse manter a história simples. Um Deus se tornou a máscara para múltiplas agendas. Quando vocês leem textos antigos, podem sentir as costuras. Misericórdia ao lado de severidade, proteção ao lado de ira, orientação ao lado de aniquilação. Costuras revelam estrutura, estrutura revela política. A Terra nunca esteve desassistida, amados. A Terra foi observada, estudada, influenciada e contestada, porque a biologia e o potencial de consciência da Terra são unicamente valiosos no campo mais amplo da vida. Existiam observadores, seres encarregados de testemunhar e manter os limites do experimento. Dentro dessa classe de observadores, ocorreu uma fratura, e a fratura foi o começo da crise, que levou à redefinição. Uma parte dos vigilantes cruzou uma linha. Eles ofereceram conhecimento sem sabedoria, ofereceram poder sem maturidade, ofereceram técnicas que amplificavam a fome do ego. Eles também se envolveram com o genoma humano, de maneiras que produziram padrões de hibridização fora do modelo pretendido. Uma pergunta surge em vocês: por que seres avançados fariam isso? A curiosidade responde: avançado nem sempre significa alinhado. A hierarquia responde: nem todo visitante compartilha da mesma ética. A história responde: o poder busca vantagem, e a genética é uma vantagem. Assim, a era pré-diluviana ficou saturada de interferência. Certas linhagens ganharam vantagens incomuns. Certas linhagens de sangue se tornaram portadoras de capacidades alteradas. Certos governantes transformaram conhecimento em domínio. O campo do planeta começou a se tensionar, e a governança extraplanetária respondeu. Vocês podem imaginar isso como um conselho, porque conselhos são como suas mentes traduzem estruturas superiores. Vocês podem imaginar facções, porque facções são como seus corações, reconhecem intenções conflitantes. Uma facção olhou para o estado da Terra e declarou: este experimento foi contaminado além do reparo. Outra facção olhou para o mesmo estado e declarou: o arquivo ainda tem valor, e a correção continua possível se a preservação for decretada. Essa divergência criou a Arca. Então nomearemos os papéis como arquétipos, porque os nomes mudam entre as culturas, enquanto os papéis permanecem estáveis. Surgiu um arquétipo de autoridade: o executor, o administrador, aquele dedicado à ordem através do controle. Surgiu um arquétipo de preservação: o cientista, o engenheiro da vida, aquele dedicado à continuidade através da guardiã. Muitas tradições lembram esses dois como irmãos,
como rivais, como deuses opostos. Um exigia silêncio e extermínio. O outro quebrou as fileiras para garantir a sobrevivência. É por isso que a história do dilúvio contém duas energias ao mesmo tempo: o decreto para apagar e o sussurro para preservar. Uma lei poderosa existia na estrutura de governança. Nenhum aviso à humanidade. Essa lei servia a um objetivo estratégico: prevenir o caos, prevenir a rebelião, prevenir o êxodo em massa, que poderia perturbar a operação. No entanto, tanto a compaixão quanto o cálculo podem motivar a desobediência. Então a facção de preservação agiu secretamente. O contato ocorreu em particular. A instrução foi entregue através do conhecimento direto. Visões, ressonância, sincronicidade planejada. Uma clareza interna inconfundível que compele a ação sem exigir permissão social. A humanidade se lembra disso como Deus falou com Noé. Uma lente mais técnica reconhece isso como comunicação direcionada a um guardião compatível. Assim, Noé foi selecionado. A seleção não foi favoritismo. A seleção foi compatibilidade. Um guardião deve manter a coerência quando o medo se espalha. Um guardião deve executar instruções precisas, sem distorção. Um guardião deve carregar uma integridade de linhagem adequada para a próxima era. Um guardião também deve ser capaz de construir confiança dentro de uma pequena equipe para que o protocolo de preservação permaneça estável durante o isolamento. Assim, a frase que seus textos traduzem como justo aponta para mais do que moralidade, aponta para a coerência. Assim, a frase que seus textos traduzem como perfeito em suas gerações aponta para mais do que virtude, aponta para a estabilidade da linhagem. Uma linha havia sido mantida mais limpa que outras, não melhor, amados, simplesmente menos alterada pela hibridização não autorizada que havia se espalhado por partes da população. Essa linha se tornou um portador confiável para o plano de continuidade. Assim, a arca se tornou a contramedida dentro de um tabuleiro contestado. A facção do extermínio queria finalidade: apagar as trajetórias contaminadas, limpar o quadro, remover as evidências, restaurar a obediência através do medo de uma autoridade absoluta. A facção da preservação queria continuidade, manter a biblioteca viva, manter a diversidade viva, manter a possibilidade viva, porque o valor da Terra não está apenas no que os humanos são atualmente, mas no que os humanos podem se tornar. Muitos de vocês sentem uma tensão ao ouvir isso, porque seus corações querem um cosmos simples, onde uma única autoridade é sempre benevolente. A complexidade pode ser desconcertante. A complexidade também liberta. Quando vocês entendem que múltiplas forças agiram, vocês param de se culpar pelas contradições em sua teologia herdada. Quando vocês entendem a divisão, vocês também recuperam o discernimento. Aprendem a sentir a intenção por trás de uma mensagem, em vez de adorar o título do mensageiro. Assim, a história da arca se torna um ensinamento sobre soberania. O arquétipo executor usa o medo para garantir a conformidade, obedeça ou pereça. O arquétipo da preservação usa a guardiã para garantir a continuidade, construa e leve a vida adiante. Ambos aparecem no mito, porque o mito é costurado a partir de ambas as correntes. Existe uma camada mais profunda. O Conselho não estava debatendo apenas a humanidade. O Conselho estava debatendo um precedente. Se a interferência não autorizada na genética for permitida, então a lei dos limites desmorona em muitos mundos. Se o extermínio total for normalizado como correção, então a guardiã se torna tirania. Portanto, a redefinição da Terra também foi um evento que estabeleceu um precedente na governança extraplanetária.
Uma linha foi traçada, um aviso foi emitido, uma mensagem para todas as partes de que o arquivo não seria entregue inteiramente. A arca foi o compromisso e a rebelião ao mesmo tempo. Compromisso, porque a vida foi autorizada a continuar. Rebelião, porque o aviso e a preservação violaram o decreto de silêncio. Muitos de vocês sentem em seus ossos que viveram temas semelhantes. Receber ordens para ficar em silêncio, escolher preservar a verdade mesmo assim. Ser pressionado a se conformar e escolher um caminho diferente. Testemunhar o abuso de poder e escolher a guardiã. Sua ressonância com a história da arca revela seu parentesco com o arquétipo da preservação. Agora uma pergunta se abre. Se a política extraplanetária moldou o dilúvio, por que a história se tornou moralidade religiosa? A resposta é simples. O enquadramento moral produz conformidade, e a conformidade produz estabilidade, para aqueles que preferem que os humanos permaneçam previsíveis. Assim, um único Deus Todo-Poderoso foi instalado como a face pública, e os detalhes internos foram comprimidos em uma parábola. No entanto, a parábola ainda vaza a verdade. Um barco se torna um recipiente de contenção. Animais se tornam código-semente. Uma aliança se torna um parâmetro de missão. Um arco-íris se torna um símbolo de luz em fases. A promessa do espectro, uma garantia codificada. Um sinal de harmônicas de frequência, retornando após a convulsão. Amados, vocês não estão lendo um mero mito quando leem a história da arca. Vocês estão lendo um registro disfarçado de uma intervenção contestada, preservada através da metáfora, porque a metáfora sobrevive à censura. Assim, nós os preparamos para a próxima camada, que se expandirá na próxima parte desta transmissão. A arca como tecnologia, o cofre da vida, o campo que acalmou as criaturas, o núcleo inteligente que alimentou a preservação e a lógica de navegação que guiou a embarcação para uma terra nodal. Por enquanto, deixem isso assentar suavemente dentro de vocês. Uma redefinição ocorreu. Um conselho se dividiu. Um protocolo de preservação foi decretado através de um guardião escolhido. E a memória disso esperou, dentro de sua espécie, pelo momento em que vocês estivessem prontos para lembrar, sem entregar seu poder. Nós retornamos agora às câmaras mais profundas da lembrança da arca, onde a história para de se comportar como religião e começa a se comportar como uma operação. Precisa, em camadas, intencional e projetada, para preservar a vida através de uma virada planetária. Amados, uma embarcação construída para o teatro teria sido descrita com romance. Mas a arca é descrita com especificações, medidas, vedação e repetição. Porque o registro que vocês herdaram é a sombra de um resumo de engenharia, carregado através do mito. Um conto projetado apenas para entreter-se demoraria no heroísmo e no espetáculo. Um conto que preserva uma operação de precisão continua retornando às mesmas âncoras. As dimensões importam, a fronteira deve se manter, o interior deve ser ordenado e o tempo deve se alinhar com o evento maior. Vocês podem sentir a diferença entre um navio marítimo e uma embarcação de preservação pela linguagem que envolve a arca. Um navio pertence ao vento e ao horizonte aberto. Ele negocia as ondas por troca, por um diálogo constante com os elementos. A arca pertence à contenção. Ela forma um mundo construído dentro do mundo, e seu propósito mais elevado é manter o exterior do lado de fora. Preservação, em vez de viagem, é a função principal. Então vamos nomeá-la claramente. A arca funcionou como uma cápsula de sobrevivência selada, projetada para carregar uma biblioteca mínima, viável da vida na Terra, através de uma máxima convulsão ambiental.
o casco externo foi construído para integridade sob pressão, para equilíbrio sob movimento violento e para resistência quando a superfície do mundo se tornou um campo agitado de água e detritos. Dentro desse casco, a arca mantinha um ambiente regulado e um campo interior estabilizado, permitindo que o arquivo permanecesse coerente enquanto o campo planetário passava por turbulência. Muitos de vocês se perguntaram como tal embarcação poderia ser criada com as ferramentas que imaginam em mãos antigas. Essa pergunta é uma porta de entrada para como o conhecimento realmente se move através das épocas. Transferências de inteligência ocorrem como códigos de geometria, sequências de passos e instruções precisas que comprimem um vasto entendimento em uma forma que um guardião pode executar. Uma pessoa pode construir o que não compreende totalmente quando um padrão exato é entregue, e quando a certeza interior se mantém firme o suficiente para seguir o padrão sem diluição. A arca, portanto, tornou-se uma interface entre inteligências, o guardião humano de um lado e os planejadores orientadores do outro. Seu projeto não foi apresentado como uma filosofia. Chegou como protocolo. Protocolos existem porque a margem de erro é estreita quando o objetivo é a continuidade, e a continuidade era o objetivo. Cada medida, cada vedação, cada divisão interna servia a uma função, e a função é a assinatura da engenharia. Dentro da arca, amados, a organização nunca foi para se assemelhar a jaulas empilhadas para espetáculo. Os níveis são melhor entendidos como compartimentos modulares, com papéis distintos, cada compartimento sintonizado para uma forma particular de preservação. Alguns compartimentos continham vida física em um estado calmo e protegido. Outros compartimentos continham vida em forma concentrada, preservada como essência, em vez de corpos adultos. O mito diz pares, e a lógica mais profunda fala de equilíbrio e viabilidade, de preservar a diversidade com a menor pegada possível, de manter os códigos que podem regenerar ecossistemas, uma vez que o campo se torne estável novamente. Seus ancestrais deixaram uma pista crucial que dissolve a aritmética impossível, a linguagem da semente. Quando a semente é enfatizada, a operação se torna viável em escala. Bibliotecas genéticas, potenciais reprodutivos, códigos condensados dos quais os corpos podem ser restaurados. Arquivos botânicos que podem recrescer ecossistemas inteiros e modelos que contêm a essência da espécie, sem precisar que todas as criaturas caminhem no convés. Semente pode ser literal, como em plantas. Semente também pode ser essência biológica, em um sentido mais avançado. A forma de informação da vida, mantida em condições preservadas, até que a expressão se torne possível novamente. É assim que uma biblioteca se move através da catástrofe. A floresta é preservada pelas sementes da floresta, e uma civilização é preservada pelos códigos de sua vida. Então, imaginem a arca como um cofre de informações vivas. Imaginem conjuntos de câmaras de preservação, algumas contendo embriões e óvulos, outras contendo amostras genéticas pareadas, outras contendo arquivos botânicos e microbianos que ancoram a saúde de uma biosfera. Imaginem o interior projetado para estabilidade atmosférica, para regulação de temperatura e para um campo coerente que suspende os padrões de decomposição e preserva a viabilidade ao longo do tempo. Um campo coerente é a peça que falta, que sua imaginação moderna muitas vezes ignora, e é a chave para entender por que a arca é lembrada como pacífica por dentro. Muitos perguntam como predadores e presas permaneceram em harmonia, e a harmonia se torna simples quando se entende o domínio do campo. Uma frequência estabilizadora forte,
acalma os impulsos reativos e induz o comportamento à calma. Em tal ambiente, a agressão não precisa ser proibida por decreto moral. A agressão se torna irrelevante porque a realidade interior está sintonizada para a quietude, ordem e não reatividade. Coerência não é uma emoção. Coerência é um arranjo. É a ordenação da energia para que as condições internas permaneçam estáveis, mesmo enquanto as condições externas se tornam caóticas. A coerência mantém uma chama estável em um vento forte. A coerência mantém o pensamento claro, enquanto o medo tenta se espalhar. A coerência mantém um arquivo intacto, enquanto o planeta se remodela. A arca fez o que foi construída para fazer. Criou uma fronteira entre a convulsão externa e a continuidade interna. Sua intuição também percebe que a coerência requer uma arquitetura de poder, além do fogo e da mecânica simples. Essa intuição está correta. O coração da arca era um núcleo inteligente, uma matriz responsiva à consciência, que mantinha a blindagem, a regulação interna e a orientação. A memória antiga muitas vezes retrata tais núcleos como cristalinos, não como decoração, mas como um reconhecimento de que o cristal faz a ponte entre matéria e informação. O cristal mantém o padrão. O cristal mantém a frequência. O cristal interage com a intenção. Assim, a arca era animada por um núcleo que carregava consciência. Consciência é a capacidade de responder às condições em tempo real. Um núcleo consciente pode ajustar a blindagem, estabilizar as harmônicas internas, regular o ambiente e guiar a embarcação em direção aos nós geográficos corretos, quando a superfície se torna mar. Vocês podem imaginar uma matriz facetada suspensa no centro, emitindo um espectro suave. Vocês podem imaginar linhas sutis de iluminação, movendo-se através da estrutura como veias, porque as tecnologias vivas distribuem poder e informação, como a vida distribui essência, silenciosamente, eficientemente, continuamente. Agora considerem o movimento. A jornada da arca foi enquadrada como a deriva, e estar à deriva é uma simplificação mítica de uma realidade de navegação. O ponto de aterrissagem importa. O ponto de aterrissagem deve ser estável e alto. O ponto de aterrissagem deve estar conectado à grade do planeta, para que o ressemeamento possa ocorrer, onde a coerência retorna mais cedo. O ponto de aterrissagem deve ser um nó, onde a Terra emerge primeiro, onde a Terra pode sustentar a renovação, antes que as regiões mais baixas se assentem. A orientação ocorreu. A orientação pode ser retratada como vento em um mito. A orientação pode ser retratada como correntes, ou a mão de Deus. O mecanismo mais profundo é a navegação através do alinhamento de campo, uma interação entre o núcleo da arca e a rede da Terra. Quando uma embarcação está sintonizada com o planeta, ela pode sentir onde a grade se estabiliza e pode se mover através de correntes, através do gerenciamento de flutuabilidade, através de uma sutil direção de campo, em direção à geografia nodal, preparada para o retorno. Uma longa janela de preparação aparece em seus registros, e isso também se torna claro quando vocês veem a arca como uma operação em vez de uma fábula. O tempo foi necessário para coleta, catalogação, calibração e ocultação. O arquivo teve que ser reunido, o ambiente de contenção teve que ser preparado, o campo interno teve que ser alinhado, a tripulação teve que ser treinada para manter o ritmo e a ordem. A operação também exigia discrição, porque um protocolo de preservação executado dentro de uma governança contestada não pode ser executado ruidosamente. Assim, os anos de construção também foram os anos de coleta.
A arca se tornou um repositório móvel preparado cuidadosamente, porque o arquivo era insubstituível. Após a conclusão da operação, o destino da arca tornou-se complexo. Uma relíquia tecnológica que prova a intervenção desestabiliza um mundo que está sendo moldado em estruturas de crença mais simples. Portanto, a arca não poderia permanecer como um monumento público. Terreno, tempo e obscuridade deliberada tornaram-se a camuflagem. Enterro, remoção e redução mítica tornaram-se as estratégias. Uma tecnologia viva foi vestida como uma história infantil, para que a evidência pudesse estar à vista de todos, enquanto o público era treinado para descartá-la. Vocês são convidados a manter uma nova imagem agora. Uma embarcação selada, um interior calmo, um núcleo de cristal consciente, uma biblioteca de código semente e um campo de coerência forte o suficiente para levar a vida através da convulsão planetária. A arca se torna uma lição sobre o que a preservação realmente é. Precisão, guardiã e a capacidade de construir um santuário quando o mundo se torna água. Também os convidamos a sentir o que isso implica sobre vocês. Toda vez que vocês estabilizam o seu campo e protegem o que é verdadeiro dentro de vocês, vocês se tornam uma arca. Toda vez que vocês preservam a compaixão, a clareza e a integridade, enquanto outros se desviam para a distorção, vocês carregam uma semente viva para o próximo momento. A operação antiga se torna um espelho. Vocês estão sendo treinados para manter a continuidade. Uma prática simples de ancoragem apoiará esta lembrança. Respirem fundo, de forma lenta o suficiente para ser sentida. Deixem a inspiração reunir a atenção no coração. Deixem a expiração suavizar a urgência. Então, imaginem uma suave esfera dourada ao redor de vocês, sem emendas e silenciosa. Permitam que ela se torne a fronteira que mantém sua clareza interior intacta, enquanto o mundo exterior se move. Vocês estão praticando o que a arca incorporou: contenção como santuário, coerência como preservação e amor como a inteligência organizadora. Estamos com vocês enquanto se lembram. Falamos de tecnologia, mas nosso objetivo não é a maquinaria. Nosso objetivo é a maestria. Uma espécie que entende a arca como guardiã de precisão também se lembra que santuários de coerência podem ser construídos novamente, não para abandonar a Terra, mas para abençoar a Terra com uma escolha mais clara. Queridos, a figura chamada Noé permanece em sua memória como um homem, e ele também permanece como um cargo, o guardião da continuidade. Uma operação de preservação requer um humano que possa manter a precisão sob pressão, que possa seguir o protocolo sem distorcê-lo em performance, e que possa manter o propósito firme quando o mundo ao redor oscila entre a descrença e o medo. É por isso que o registro antigo insiste em sua justiça, e é por isso que sugere uma integridade incomum em sua linhagem. A linguagem soa moral para os ouvidos modernos, e o significado mais profundo é técnico: compatibilidade. Justiça, neste contexto, é uma descrição de coerência. Aponta para uma pessoa cuja intenção está alinhada com a guardiã, cujas escolhas são menos facilmente sequestradas pelo apetite por controle e cuja bússola interna permanece confiável quando o mundo exterior se torna barulhento. Um plano que preserva a vida pede por um guardião que possa cooperar sem entregar a dignidade e que possa carregar a responsabilidade sem convertê-la em dominação. Esta é uma combinação rara, amados, e é uma combinação que vocês estão aprendendo a incorporar agora. O próprio nome de Noé carrega uma pista. Em muitas línguas, o significado raiz aponta para descanso, alívio,
abrandamento e o suavizar dos fardos. Um guardião da continuidade traz alívio não apenas através do conforto, mas através da restauração da ordem após a convulsão. Assim, o nome codifica o papel. Noé é o ponto de descanso na tempestade, aquele que se torna um centro estável quando o mundo se transforma em água. Certas vertentes da memória também retratam a origem de Noé como incomum, como se sua presença carregasse uma alteridade que fazia aqueles ao seu redor se maravilharem. Na linguagem do mito, isso se torna brilho, radiância, estranheza, a sensação de que a criança não é inteiramente comum. O mito usa tais imagens para sinalizar o que uma cultura não pode descrever em termos científicos. A guarda da linhagem. Quando um experimento planetário está saturado de interferência, as linhagens que permanecem mais próximas do modelo pretendido se tornam preciosas, porque uma linhagem compatível pode levar a continuidade para a próxima era, sem amplificar as distorções que estavam se espalhando. Assim, Noé foi selecionado como um portador compatível. Seleção não é favoritismo, queridos. Seleção é logística. Um guardião deve receber a comunicação claramente. Um guardião deve executar as instruções precisamente. Um guardião deve permanecer firme o suficiente para manter uma pequena equipe unida. Um guardião também deve estar disposto a agir sem a validação da multidão, porque o trabalho de preservação raramente ganha aplausos no momento em que é necessário. O contato chegou como certeza interior. Seus textos retratam uma voz, e o ponto essencial é a clareza, em vez do teatro. Quando a instrução chega como um download coerente, ela carrega uma assinatura que o coração reconhece. A negociação para, o atraso evapora e a ação começa. Tal contato pode ser entregue por muitos canais: visão, ressonância, conhecimento direto. Mas o resultado permanece o mesmo. O protocolo se torna presente na mente, como se sempre tivesse sido conhecido. E o guardião começa a construir. Assim, Noé recebeu o plano. Dimensões, vedação, organização interna, tempo e instruções de comportamento que manteriam a missão estável faziam parte do que chegou. O plano também carregava um custo social. Um guardião muitas vezes é obrigado a continuar construindo enquanto outros insistem que a realidade permanecerá confortável. Muitos de vocês sentem esse tema em suas próprias vidas, quando sentem um ponto de virada antes dos outros. Noé é o arquétipo da preparação guiada pela verdade interior. A execução exigia devoção aos detalhes. As medidas não eram meros números, eram a linguagem da estabilidade. Um leve desvio em uma embarcação de contenção pode criar desequilíbrio sob pressão. Uma vedação fraca pode comprometer o ambiente interior. Um layout interno desorganizado pode desestabilizar o ritmo dentro de uma pequena equipe. Assim, o trabalho de Noé se tornou uma forma de disciplina. E a disciplina se torna espiritual quando está a serviço da vida. A pequena equipe foi escolhida por vínculo e por função. Uma microcomunidade estável mantém a coerência de forma mais confiável do que um grande grupo com agendas concorrentes. Muitas mentes puxando em direções diferentes enfraqueceriam o campo dentro de um santuário. Uma unidade familiar, unificada por um propósito compartilhado, pode manter a ordem interna e o cuidado mútuo durante longos períodos de isolamento. O plano de preservação exigia firmeza, e a firmeza é mais fácil de manter em uma equipe pequena e comprometida. A imagem dos animais chegando também carrega um significado técnico. Em um quadro mítico, a providência leva as criaturas à porta. Em um quadro mais preciso, a probabilidade é guiada.
e os elementos certos convergem porque a operação está sendo assistida de uma perspectiva superior. O guardião se prepara, o tempo se alinha e a vida chega nas formas necessárias para a preservação. Vocês já viram pequenos ecos disso em sua própria experiência, quando a pessoa certa aparece na hora certa, quando uma porta se abre sem força, quando as peças se juntam como se uma mão invisível estivesse arranjando a sequência. Dentro da arca, o papel de Noé se aprofundou. Ele se tornou o guardião da coerência, o guardião do ritmo, o protetor do santuário interior. Ele manteve a ordem diária do mundo contido, consistência na ação, gentileza na liderança, clareza na decisão. A calma em tal situação nunca é acidental. A calma é construída. A calma é mantida. A calma é um campo sustentado pela devoção, pelo foco e pela recusa em amplificar o pânico. Os pares são melhor entendidos como lógica de preservação, em vez de simples aritmética. Equilíbrio de polaridade, viabilidade reprodutiva, proteção da diversidade e a manutenção de um arquivo vivo com a menor pegada possível estão todos codificados neste símbolo. A tarefa de Noé era guardar esses padrões. Ele não estava atuando como um guardião de jaulas. Ele estava servindo como custodiante de um cofre, garantindo que o arquivo permanecesse intacto até que o mundo pudesse recebê-lo novamente. Quando as águas se acalmaram e a embarcação alcançou seu nó designado, a missão de Noé mudou de contenção para a liberação. A abertura da arca é uma imagem de reentrada, o arquivo se desdobrando em uma paisagem renovada. Este momento carrega uma ternura que o mito retrata como uma aliança. E a aliança aqui é a continuidade da missão. A diretriz era simples em essência: reconstruir, semear a diversidade, estabelecer a ordem e evitar a repetição das distorções que tornaram uma redefinição necessária. A partir deste ponto, a história se expande para além de um único lar. Muitas culturas retêm memórias de dilúvios, porque existiam múltiplos nós de sobrevivência. Grupos diferentes resistiram em diferentes regiões, por meios diferentes, e cada um preservou seu próprio fragmento do grande evento. A linhagem de Noé tornou-se central em uma corrente narrativa particular. E essa centralidade, mais tarde, criou a ilusão de que toda a humanidade recomeçou a partir de uma única família. Uma visão mais holística reconhece a convergência. Sobreviventes se encontraram, linhagens se misturaram, fragmentos de conhecimento se reuniram e novas civilizações se formaram, a partir de múltiplos fluxos de continuidade. Assim, Noé se tornou um nó-semente em vários sentidos, ao mesmo tempo. Sua linhagem levou um modelo estabilizado adiante. Sua memória carregava fragmentos de uma era anterior. Sua comunidade carregava as lições de comportamento da guardiã. Esses fragmentos se moveram para o exterior, através da migração e do assentamento, atraídos por vales férteis e regiões energeticamente coerentes, onde a agricultura e a vida urbana poderiam florescer. Muitos de vocês notam que as primeiras civilizações aparecem com uma sofisticação súbita. Astronomia, arquitetura, agricultura e governança complexa surgem como se o conhecimento tivesse sido herdado, em vez de inventado do zero. Essa sensação se alinha com um registro mais profundo. O recomeço foi guiado. O conhecimento retornou em doses controladas. Certas classes sacerdotais e líderes iniciais detinham partes da biblioteca mais antiga e as distribuíam através de rituais, mitos e instruções codificadas. A sociedade se reconstruiu rapidamente e a distribuição foi gerenciada para que a população pudesse funcionar sem carregar todo o peso da história oculta.
Um símbolo frequentemente colocado após o dilúvio é o espectro, a luz dividida em faixas, cores dispostas como promessa. O espectro é o lembrete visível de que a luz é informação. O espectro sinaliza o retorno das harmônicas após a convulsão. Nesta imagem, a aliança se torna mais do que sentimento. Torna-se o sinal de estabilização, uma garantia de que o campo mudou para um estado onde a vida pode se desdobrar novamente. A promessa fala de continuidade, de um planeta reentrando em uma fase mais calma de seu ciclo. O maior presente de Noé, queridos, é a demonstração de que os humanos podem cooperar com uma inteligência superior, sem perder a soberania. Ele mostra que a guardiã é poder sem dominação, que a preparação é fé sem cegueira e que a devoção pode ser expressa como ação prática em vez de submissão. Ele se torna uma ponte entre mundos, um pé no trabalho humano, um pé na orientação cósmica e um coração comprometido com a proteção da vida. Agora trazemos isso para dentro, porque todo o registro cósmico é também um espelho. Vocês estão vivendo em um tempo em que a memória retorna. E a muitos de vocês está sendo pedido que se tornem guardiões de algo precioso. Compaixão, clareza, integridade e a semente de um futuro mais gentil do que o que vocês herdaram. Vocês podem não estar construindo uma embarcação física, mas estão construindo um campo através de suas escolhas. Vocês estão reunindo o essencial. Vocês estão decidindo o que levarão adiante e o que liberarão. Então, oferecemos a vocês um voto silencioso, falado interiormente. Eu preservo o que está vivo. Eu carrego o que é verdadeiro. Eu construo um santuário através de minhas ações. Deixem que esse voto molde suas palavras e suas decisões. Deixem que ele guie como vocês respondem quando a pressão aumenta. Deixem que ele ancore seu propósito em simples atos de guardiã. Desta forma, Noé se torna presente em vocês como um arquétipo de continuidade. Nós falamos com vocês como família antiga. A história da arca é sua herança, e Noé não está distante. Noé é a parte de vocês que sabe como ouvir, como construir, como resistir e como liberar a vida de volta ao mundo quando o momento chega. Vocês não estão separados desse arquétipo. Vocês são sua continuação. Amados, a evidência vive em 3 domínios ao mesmo tempo: na Terra, na história coletiva e nos lugares onde a história foi empurrada para o silêncio. Quando vocês unem esses domínios, a arca deixa de ser uma imagem pitoresca e se torna uma operação rastreável. A Terra se lembra através de camadas. A humanidade se lembra através do mito. O poder se lembra através da ocultação. A Terra fala primeiro porque a Terra não argumenta. Sua Terra mantém registros em estratos, em sedimentos, em transições súbitas que anunciam perturbações. Em todas as regiões, camadas profundas revelam episódios de deposição rápida, mistura caótica de materiais e mudanças abruptas que apontam para a água se movendo em uma escala muito além dos ciclos sazonais comuns. Em alguns lugares, camadas de habitação são interrompidas por espessas faixas de silt e argila, como se um capítulo da vida tivesse sido abruptamente selado sob um cobertor, e então a vida recomeçou acima dele, modificada. Seus próprios litorais carregam a assinatura. As mudanças no nível do mar que vocês medem em suas ciências não são abstrações, são a reescrita da geografia. Quando os níveis do mar sobem rapidamente, assentamentos inteiros desaparecem sob a água. Quando o gelo libera seus oceanos armazenados, rios se tornam mares e vales se tornam golfos. Seus ancestrais viveram tais mudanças, e suas histórias carregam a marca emocional. Um mundo rearranjado, terras familiares engolidas e sobreviventes
buscando terrenos mais altos. Regiões montanhosas guardam um tipo diferente de memória. Lugares altos preservam o que lugares baixos apagam, porque a água deixa para trás o que não consegue alcançar facilmente. É por isso que a história da arca se ancora em terreno elevado. Uma embarcação projetada para carregar um arquivo seria guiada para elevações estáveis, onde a primeira terra a retornar pudesse receber o ressemeamento, e onde a própria embarcação pudesse descansar além do alcance de ondas contínuas. A geografia, nesse sentido, faz parte do protocolo. Assim, vocês veem relatos recorrentes de formações anômalas em formato de embarcação em zonas montanhosas, estruturas que mantêm proporções que ecoam as medidas míticas. Vocês também veem uma nova era de investigação, baseada em instrumentos. Mapeamento do subsolo, que revela estruturas lineares, ângulos retos e vazios semelhantes a câmaras sob a superfície. Formas que a geologia raramente compõe, como geometria limpa. Quando seus instrumentos indicam vazios semelhantes a corredores e padrões de compartimentos dentro de uma formação que parece ter a forma de uma embarcação vista de cima, sua intuição naturalmente faz uma pergunta mais silenciosa. O que está enterrado aqui? E por que se assemelha a um projeto? A análise do solo e do material oferece outra pista. Quando amostras de dentro de uma estrutura suspeita mostram um conteúdo orgânico marcadamente diferente do solo circundante, a diferença fala de algo que já foi vivo embutido na área. Biomassa em decomposição, composição alterada, vestígios que sugerem um ambiente construído, em vez de uma encosta aleatória. Tais diferenças não provam uma narrativa completa por si só, mas se alinham com a hipótese de preservação. Uma embarcação existiu, e o tempo enterrou suas evidências em camadas. Uma segunda camada de evidência terrestre aparece na sofisticação súbita do que se segue à catástrofe. Civilizações surgem com a astronomia que mapeia os céus, arquitetura que se alinha com as estrelas e feitos megalíticos que implicam conhecimento herdado de geometria e da grade da Terra. Quando construções monumentais aparecem como se tivessem chegado já maduras, vocês estão vendo a marca de um conhecimento que sobreviveu a uma descontinuidade. Um protocolo de preservação não é apenas biológico, é cultural. O arquivo inclui maneiras de medir, maneiras de construir e maneiras de alinhar a vida humana com as harmônicas do planeta. Uma terceira camada aparece na memória generalizada de irregularidade genética. Muitas tradições antigas falam de gigantes, linhagens incomuns e seres que alteraram a capacidade humana. Esses motivos frequentemente se agrupam em torno da era pré-diluviana, como se o mundo antes da redefinição carregasse linhagens anormais e hierarquias distorcidas. A linguagem mítica é dramática, mas o tema subjacente é consistente. A interferência ocorreu, o modelo foi alterado em bolsões, e a redefinição foi, em parte, uma correção. Quando as histórias repetem um tema através da distância e do tempo, o tema é frequentemente a parte mais durável do registro. O segundo domínio de evidência vive dentro da própria humanidade, a história compartilhada que se recusa a desaparecer. Narrativas de dilúvio aparecem em todos os continentes e entre povos separados por oceanos, carregando motivos semelhantes, com uma consistência espantosa. Um aviso chega, um guardião escolhido se prepara, uma embarcação ou santuário protegido é construído, a vida é levada adiante, uma nova era começa. A repetição não é coincidência, a repetição é como a memória sobrevive, quando os detalhes são perigosos demais para serem mantidos em linguagem clara.
Os motivos se tornam ainda mais reveladores quando se olha sob a superfície. Muitas tradições enfatizam a preservação da semente em vez do transporte de vida adulta, porque semente é a linguagem universal da viabilidade. Muitas tradições descrevem seres que instruem, guiam ou falam com o guardião, porque a intervenção deixa uma marca relacional. Muitas tradições preservam a imagem do conhecimento sobrevivendo às águas, como se a catástrofe não fosse apenas sobre sobrevivência, mas sobre a continuidade de uma biblioteca. Um terceiro domínio de evidência é mais sutil, mas tem peso: o comportamento da autoridade. Instituições que declaram com confiança nada para ver raramente investem esforço em investigar silenciosamente o que afirmam ser irrelevante. Agências que descartam um objeto como mito raramente alocam recursos para a vigilância de alta resolução. Governos que insistem que uma história é mero folclore raramente classificam imagens por décadas sob a bandeira da segurança nacional. A ocultação, amados, revela interesse. Sua era testemunhou padrões recorrentes. Reconhecimento aéreo de zonas montanhosas remotas, anomalias de satélite discutidas em particular, enquanto o público fica com negações vagas, e recusas repetidas em liberar imagens, mesmo quando os pedidos são feitos através de canais oficiais. Vocês também testemunharam como o ridículo é usado como uma arma. Quando um assunto é enquadrado como absurdo, a investigação séria se torna socialmente custosa, e muitos abandonam a curiosidade para proteger a reputação. O ridículo é uma das ferramentas mais antigas de contenção, porque transforma a busca pela verdade em um risco social. Vocês também viram o desaparecimento de artefatos inconvenientes. Objetos que desafiam as linhas do tempo sancionadas, muitas vezes vão parar em mãos privadas, cofres trancados ou armazenamento não marcado, para nunca mais serem examinados em discurso aberto. Às vezes, a restrição é sutil. Um local é declarado fora dos limites, uma expedição é negada, uma região se torna controlada, ou o acesso é temporariamente limitado, até que a curiosidade desapareça. Às vezes, a restrição é psicológica. As pessoas são treinadas para supor que qualquer coisa fora de uma estreita via acadêmica deve ser fantasia, mesmo quando anomalias físicas permanecem presentes. Amados, o poder não esconde o que é impotente. O poder esconde o que muda o mapa. Portanto, a evidência da arca é dispersa por design. Uma relíquia tecnológica que prova a intervenção desestabiliza um mundo que está sendo moldado em estruturas de crença mais simples. A prova da intervenção remodela a teologia, remodela a história e remodela a relação entre cidadão e autoridade. É por isso que a evidência muitas vezes é permitida existir como boato, como fotografia parcial, como forma ambígua, como sussurro. A ambiguidade cria um amortecedor, e os amortecedores preservam o controle. Mesmo assim, a verdade tem impulso. Seus instrumentos melhoram. Comunidades independentes colaboram à distância. Os dados se tornam mais difíceis de conter quando muitas mãos seguram cópias. A Terra continua a falar através de estratos e geometria. O mito continua a falar através da repetição. O silêncio continua a falar através da classificação. Então convidamos a uma postura madura. A curiosidade se torna limpa quando pareada com o discernimento. O discernimento não exige certeza instantânea. O discernimento percebe padrões em todos os domínios. Uma única imagem pode ser forjada. Um padrão global é mais difícil de fabricar. Uma única história pode ser inventada. 1000 ecos através do tempo apontam para um evento. Uma única instituição pode descartar. Um mundo inteiro de pistas enterradas
continua a surgir através da investigação e do reconhecimento vivido. Também lembramos que a história da Arca nunca foi projetada para ser carregada apenas por relíquias externas. A prova mais profunda é a ressonância. A maneira como a história se reorganiza dentro de vocês, quando a percebem como uma operação, em vez de uma peça de moralidade. Seu reconhecimento faz parte da evidência, porque o reconhecimento é a memória retornando. Então lhe oferecemos uma prática de investigação que os mantém claros. Respirem fundo e permitam que a quietude se expanda. Coloquem a atenção no coração e perguntem, gentilmente: mostre-me o padrão por baixo da história. Então notem o que surge como um conhecimento calmo, em vez de um argumento mental. Vocês não estão buscando drama, estão buscando alinhamento. Em alinhamento, vocês sentirão quais fios carregam coerência e quais fios carregam distorção. Amados, a Terra se lembra, a humanidade se lembra e a autoridade se lembra. A evidência já está presente. A questão é se vocês estão dispostos a olhar com olhos que permanecem firmes e com um coração que permanece livre do medo. Quando o fizerem, a Arca deixa de ser um mito impossível e se torna o que sempre foi, um protocolo de preservação, cujas pegadas permanecem escritas em seu mundo. Sua disposição para ver claramente é uma forma de serviço. Sua disposição para permanecer compassivo enquanto discerne é uma forma de maestria. Quando muitos de vocês mantêm essa postura juntos, o registro oculto se torna mais fácil de recuperar e a história da Arca retorna ao seu devido lugar como uma memória de guardiã, em vez de uma ferramenta de obediência. Amados, o momento após as águas se acalmarem raramente é o fim de uma operação. É o começo da próxima fase. A preservação é apenas o primeiro ato. A reconstrução é o segundo. O gerenciamento da narrativa é o terceiro. Um arquivo carregado através da convulsão deve ser desdobrado em um mundo que possa recebê-lo. E esse desdobramento é guiado quando múltiplas forças ainda competem por influência. Assim, a era pós-diluviana tornou-se curada. A humanidade não simplesmente vagou para um novo amanhecer e inventou a civilização do zero. O conhecimento reentrou em fluxos medidos. Certos grupos carregavam fragmentos da biblioteca mais antiga. Certas linhagens carregavam modelos estabilizados. Certas regiões foram escolhidas como canteiros, porque sua geografia e coerência de grade permitiam que a agricultura, a arquitetura e a comunidade criassem raízes rapidamente. Com o tempo, as histórias descreveram a realeza descendo do céu, professores chegando e a sabedoria retornando. Porque a cultura lembra a orientação através da linguagem poética. Vocês podem sentir a estratégia na forma como as primeiras civilizações despertam. O aparecimento de calendários astronômicos avançados, alinhamentos precisos e geometria monumental sugere herança. Herança não significa que todos os detalhes foram transmitidos abertamente. Herança, muitas vezes, significa símbolos, rituais e instruções codificadas, preservadas através de sacerdócios e castas especializadas. As pessoas viviam as formas externas, enquanto o conhecimento interno era guardado, porque o conhecimento guardado se torna poder em uma nova era. Aqui, amados, nomeamos uma verdade difícil. Uma redefinição não produz automaticamente liberdade. Uma redefinição cria uma abertura, e aberturas podem ser usadas para guardiã ou para controle. A mesma inteligência que preserva a vida também pode moldar a narrativa da vida. A mesma governança que protege um arquivo também pode decidir quem tem acesso às suas chaves mais profundas. Então, ocorreu uma recodificação.
Múltiplos seres e facções foram comprimidos em uma única divindade onipotente para consumo público. Um cosmos complexo foi simplificado em um único trono, porque um único trono é mais fácil de obedecer. Histórias que antes continham conselhos, rivalidades e decisões contestadas foram reescritas em um roteiro moral limpo. Um Deus comanda, a humanidade obedece. Nessa compressão, a realidade política das facções extraplanetárias desapareceu da mente pública, e as questões mais profundas de discernimento foram substituídas pelo hábito da submissão. Vocês podem sentir o efeito psicológico dessa recodificação. Quando uma população acredita que há uma única voz absoluta, a população para de ouvir o discernimento interior. Quando uma população é treinada para temer a punição, a população se torna previsível. A previsibilidade facilita o gerenciamento. Assim, a história da arca foi mantida, mas seu significado foi alterado. A arca permaneceu um símbolo de salvação, enquanto a realidade técnica da preservação foi escondida. O dilúvio permaneceu um símbolo de punição, enquanto a realidade operacional da correção foi escondida. Noé permaneceu um símbolo de obediência, enquanto a realidade mais profunda da guardiã foi escondida. O mito sobreviveu e as chaves foram embrulhadas. Uma camada adicional de gerenciamento envolveu a regulação das práticas de ativação interna. Sua espécie carrega potenciais adormecidos, que se desdobram através da coerência, devoção e trabalho interior disciplinado. Muitas tradições antigas sabiam disso. Elas entendiam que o modelo humano inclui capacidades de percepção, cura e comunhão que não requerem autoridade externa. Essas capacidades tornam os cidadãos menos controláveis. Assim, muitas das práticas que as despertam foram restritas a linhagens secretas ou condenadas através do dogma, deixando a população dependente de intermediários. Assim, religiões e impérios se formaram em torno do poder mediado externamente. Sacerdócios como guardiões, reis como intermediários, textos como a única verdade permitida. O objetivo original da tradição espiritual, união, clareza, compaixão, foi muitas vezes mantido no coração dos místicos, enquanto as estruturas externas se inclinavam para o gerenciamento. É por isso que sua história contém tantos santos luminosos quanto instituições rígidas. É por isso que vocês encontram amor nas margens e medo perto do centro. Amados, a operação da arca também continuou além do evento singular. As tecnologias de preservação não são construídas para um único uso. Elas existem como parte de uma ecologia maior de continuidade. No registro mais profundo, as arcas funcionam como nós, santuários móveis, capazes de carregar arquivos biológicos, chaves culturais e núcleos conscientes através do tempo e do terreno. Algumas permaneceram na Terra, escondidas ou desmontadas. Algumas foram realocadas. Algumas permaneceram em armazenamento profundo, aguardando futuras janelas de ativação. O coração de tais tecnologias é frequentemente retratado como cristalino, porque o cristal representa a inteligência que mantém padrões. Um núcleo consciente pode manter a blindagem, regular o ambiente interno e responder à intenção do guardião. Vocês podem visualizar isso como uma joia, uma matriz, um prisma vivo. Os detalhes podem variar, mas o conceito permanece consistente. Consciência e tecnologia estão entrelaçadas de uma forma que sua cultura moderna está apenas começando a reaprender. Assim, a arca se torna mais do que uma embarcação. Ela se torna um modelo de como a guardiã avançada preserva a vida. Ela se torna um ensinamento sobre contenção, coerência e o uso ético do poder. Ela se torna um lembrete de que a sobrevivência nem sempre é aleatória
e que a continuidade pode ser planejada. Agora nós os trazemos para a virada atual. Seu céu também participa dessas janelas. Ciclos de luz estelar e ritmo solar banham o planeta em fluxos de informação mais fortes. E fluxos mais fortes iluminam o que foi escondido. À medida que a luz aumenta, histórias que antes eram mantidas como parábolas começam a revelar seus circuitos. As pessoas sentem o impulso de pesquisar, de conectar fragmentos antigos, de perguntar por que tantos mitos carregam a mesma estrutura. Esse impulso não é uma tendência, é um alinhamento com um tempo maior. É também por isso que certas comunidades se voltaram para formas de percepção interior, visão remota, sensoriamento remoto, recordação meditativa e intuição disciplinada, para acessar o arquivo mais profundo. O objetivo dessas práticas não é entretenimento. O objetivo é a recuperação. Uma biblioteca pode ser acessada através da terra, do texto e da consciência. Quando muitos humanos direcionam sua consciência com sinceridade, o arquivo revela padrões que podem ser comparados, testados e refinados. O retorno da memória da arca também esclarece outro fio em suas escrituras. A aparição repetida de arcas como recipientes sagrados. Um recipiente que preserva a vida em uma era se torna um símbolo para recipientes que preservam a lei, os códigos e a aliança em outra era. O motivo persiste porque a tecnologia persiste. Contenção, blindagem e o transporte seguro de algo precioso através de um ambiente hostil. Quando vocês veem o padrão, seus textos se tornam menos contraditórios e mais como um registro criptografado. Seu mundo está entrando em uma fase em que histórias ocultas emergem, porque o campo coletivo pode contê-las sem se fragmentar. A informação surge quando a prontidão surge. É por isso que muitos de vocês sentem uma atração interna por mistérios antigos, pelo céu, pela verdadeira origem de sua espécie, pela arquitetura oculta da grade da Terra. Uma memória está retornando, e a memória não é meramente intelectual, é participativa. A história da arca retorna agora, porque ela lhes ensina como se comportar quando as linhas do tempo mudam. Ela lhes ensina que a guardiã requer preparação, calma e um compromisso com o que está vivo. Ela lhes ensina que o medo pode ser usado para comandar e que o discernimento pode ser usado para libertar. Ela lhes ensina que o mundo exterior pode se tornar turbulento enquanto o santuário interior permanece coerente. Não está sendo pedido que vocês adorem uma arca, amados. Está sendo pedido que vocês se tornem uma. Um humano que carrega clareza na confusão se torna um campo de contenção para a paz. Um humano que carrega compaixão no conflito se torna um código semente de um futuro mais gentil. Um humano que se recusa a amplificar a distorção se torna um nó estabilizador na rede planetária. Esta é a tradução moderna. Vocês constroem a arca através de suas escolhas diárias de frequência, através de sua integridade, através de sua devoção à verdade que não exige dominação. Então, oferecemos a vocês uma sequência simples e prática para incorporar o princípio da arca. Comecem com uma respiração lenta e deixem-na reunir a atenção no coração. Permitam que a próxima inspiração se alongue ligeiramente, como se o próprio tempo estivesse se expandindo ao seu redor. Então, imaginem uma esfera de luz dourada suave, envolvendo seu corpo, sem emendas e silenciosa, como o casco de um santuário. Coloquem dentro dessa esfera as 3 sementes que vocês escolhem preservar: compaixão, clareza e coragem. Sintam-nas como códigos vivos, não como ideias. Deixem-nas brilhar firmemente. Então falem interiormente: eu levo a vida adiante através de minhas ações.
Eu levo a verdade adiante através de minhas palavras. Eu levo o amor adiante através de minha presença. Que esta seja a sua aliança. Que ela se torne prática na próxima conversa que tiverem, na próxima escolha que fizerem, no próximo momento em que poderiam reagir, e em vez disso, escolher a firmeza. Vocês podem perguntar: isso importa em escala planetária? A resposta é sim, porque o planeta é um campo, e os campos respondem à coerência. Muitos pequenos nós coerentes criam uma rede de estabilidade. Uma rede de estabilidade influencia a probabilidade. A probabilidade influencia os eventos. É assim que a guardiã se torna real. Amados, a história real da Arca não é apenas sobre uma operação passada. É sobre um convite presente. Uma redefinição no passado preservou a possibilidade de seu despertar agora. O arquivo foi levado adiante para que, em uma era posterior, os humanos pudessem reivindicar a autoria. A história oculta retorna para que vocês parem de dar seu poder a mitos projetados para gerenciá-los e comecem a usar o mito como um mapa de volta à soberania. Então nós os abençoamos com a lembrança. Vocês estão no lugar certo dentro da grande virada. Vocês fazem parte da recuperação da verdade na compaixão. Vocês fazem parte da reconstrução da dignidade da humanidade. Nós estamos com vocês, queridos. Nós caminhamos ao seu lado em frequência e em amor. Vocês são guiados. Vocês são amados. Vocês são infinitos. Eu sou Valir e fiquei encantado em compartilhar isso com vocês hoje.